A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando uma total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 1, Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ed. Eu me chamo Eduardo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui estar fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês, e não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 20. Oração de número 20 diz assim: Glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para reavivar
fortalecer e curar os espíritos e corações dos verdadeiros adoradores que estão buscando junto conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e todos eles venham poder tomar posse das tuas promessas e maravilhas ao praticarem a sua verdadeira palavra e se ajuntar conosco em um só espírito, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, e haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par e 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios contém 16 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Coríntios para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. 1 Coríntios, capítulo 2, contém 16 versículos, que diz assim: a sabedoria de Paulo procede do Espírito. Nos versículos 14, 15 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e de número 15, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Capítulo 26 do livro de Ezequiel. Capítulo 26 do livro de Ezequiel. Contém 21 versículos. Profecia contra Tiro, nos versículos 2, 3 e 4. Filho do homem, visto que Tiro disse contra Jerusalém: está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim. Eu me encherei agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti as nações, como o mar faz subir as suas ondas. Eles destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres. Eu lhe varrerei o seu pó e dela farei uma rocha descalvada. Produção, pega o copo d'água para mim, por favor. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Coríntios, contém 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos.
capítulo 1 do livro de 2 Coríntios para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 meditarem. 2 Coríntios, capítulo 1, contém 24 versículos, que diz assim, a mudança de planos, nos versículos 14, 15 e 16, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com esta confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesses uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia, e outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judéia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 João, um capítulo. Livro de 2 João contém apenas um capítulo. 2 João contém 13 versículos, que diz assim, perseverar no amor e na fé. Nos versículos 5, 9 e 10. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nós amemos uns aos outros. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebas em casa, nem tampouco o saúdes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Lamentações, 5 capítulos. Lamentações, 5 capítulos. Lamentações, 5 capítulos contém. Vamos aqui ao capítulo. Capítulo 3 do livro de Lamentações para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Capítulo 3 contém 66 versículos, que fala assim, o lamento de Jeremias, nos versículos 1, 2 e 3. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de João, 21 capítulos. João, 21 capítulos. Capítulo 15 do livro de João. Capítulo 15 do livro de João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 15 contém 27 versículos, que diz assim, a videira e os ramos. Nos versículos 4, 5 e 7. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de uma das nossas mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui à denúncia de número
61 que eu estarei apresentando para todos vocês. As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você, o que você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas denúncias e as deuses e igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e em Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo nesse exato momento. E ele vai ter que sair em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. A oração de número 6. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração de número 6, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa, em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo. E que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26. Que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Saiu agora o rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías, 66 capítulos. Capítulo 50 do livro de Isaías, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Vamos aqui, Isaías, capítulo 50, contém 11 versículos apenas, que diz assim: a desobediência de Israel contrasta com a obediência do servo. Nos versículos 7, 8 e 9. Porque o Senhor Jeová me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como uma rocha, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contendará comigo? Compareçamos juntamente. Quem tem alguma acusação contra mim, chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como roupas, se envelhecerão, e a traça os comerá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho.
Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias contém 13 capítulos. Capítulo 5 do livro de Neemias para os rebanhos de número 20 e 19 estarem meditando. Neemias capítulo 5 contém 19 versículos, que diz assim, fala sobre o clamor dos pobres, nos versículos 2, 3 e 4. Porque havia quem dizia, nós somos filhos e nossas filhas somos muitos. Então tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia, tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24 par e 23 ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel contém 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Joel. Para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Vamos aqui no livro de Joel, capítulo 1, contém 20 versículos, que diz assim, fala sobre a praga dos gafanhotos. Nos versículos 14, 15 e 16, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas contém 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Jonas para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Jonas, vamos aqui no livro de Jonas, capítulo 1, contém 17 versículos, fala sobre o chamado e a fuga de Jonas. No versículo 2, 3 e 4. Levanta-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Pedro, que contém 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro. Para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. 1 Pedro, capítulo 1, contém 25 versículos, que fala sobre introdução e louvor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui nos versículos 4, 5 e 6.
para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardadas na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejas por um pouco contristados com várias tentações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios contém 6 capítulos. Capítulo 6 do livro de Efésios, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Efésios capítulo 6 contém 24 versículos, que fala sobre a armadura de Deus, nos versículos 12, 13 e 14. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma das nossas mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia de número 79. Vamos aqui na denúncia de número 79, que diz assim: muita atenção com a união e a política nas igrejas. Essa é a denúncia de número 79, dentre as mais de 70 denúncias com prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Atenção, nem as igrejas nem os seus líderes têm permissão para exercer as atividades do evangelho só, porque é necessário que tenha no mínimo 3 denominações diferentes e unidas para que as pessoas tenham escolha e como interagir, exercendo as santas doutrinas do Senhor Jesus ou Cristo e dos seus apóstolos. Eles também não têm permissão para oferecer partidos políticos às pessoas, mas sim somente políticos de mandatos ou candidatos, pois lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandato, não com os partidos políticos. Examine com atenção os 6 livros que vão aparecer a seguir, pois eles afirmam que nós estamos falando a mais pura verdade. Primeiro, Tributos de César, Marcos capítulo 12, nos focos 14 a 17. Segundo, Orações, 1 Timóteo 2, foco de 1 a 8. Terceiro, Honrar, Romanos 13, com foco no 1 a 7. Quarto, Fazer o Bem, 1 Pedro 2, foco de 11 a 17. Quinto, Ensinar e Praticar, como está escrito, Mateus 5, foco 17 a 20. Sexto, O Senhor Deus com todos, Provérbios 8, foco 13 a 21. E se você, o que você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e anular os 6 livros citados na mensagem, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 40, durante as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 18. Oração de número 18 diz assim:
Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruída toda obra desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus, ó Cristo. E haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus, ó Cristo, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal, que possa estar nos desanimando, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus, ó Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então eu peço a vocês que mentalizem um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Escolha aí o seu número de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Saiu agora o livro de Filemão, contém apenas um capítulo. Filemão, um capítulo. Vamos aqui no livro de Filemão. Contém 25 versículos, que diz assim: o carinho do apóstolo Paulo por Filemão. Nos versículos 5, 6 e 7. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus, o Cristo, e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmãos, as entranhas dos santos foram recriadas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes, 12 capítulos. Capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Vamos aqui, Eclesiastes, capítulo 7. Contém 29 versículos, que diz assim: remédios contra a vaidade. Nos versículos 1, 2 e 3. Melhor é a boa fama do que o melhor. Melhor é a boa fama do que o melhor remédio, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Marcos, 16 capítulos. Marcos, 16 capítulos. Capítulo 13 do livro de Marcos. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live, para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem manipulação ou sentimento do ser humano. Glórias a nosso Senhor Deus. Marcos capítulo 13 contém 37 versículos, que diz assim, fala sobre o preparo para a sua segunda vinda. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nos versículos 33, 34 e 35. Olhai, vigiai e orai, porque não sabes quando chegará o tempo, e como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Deuteronômios, 34 capítulos. Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 12 do livro de Deuteronômio. Vamos aqui no capítulo 12 do livro de Deuteronômio.
capítulo 12, contém 32 versículos, que diz assim: o culto no santuário. Nos versículos 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscarei para a sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de Daniel, 12 capítulos. O livro de Daniel contém 12 capítulos. Capítulo 3 no livro de Daniel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Daniel contém 30 versículos, que diz assim, fala sobre a imagem de ouro. Nos versículos 16, 17 e 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantastes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos, 16 capítulos. Capítulo 1 do livro de Romanos. Romanos, capítulo 1, contém 32 versículos, que diz assim: o desejo do apóstolo Paulo de visitar os santos romanos, nos versículos 8, 9 e 10. Primeiramente dou graças a meu Deus por Jesus o Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia de número 81. A denúncia de número 81 diz assim: atenção com as mais de 70 denúncias, afirmações e desafios das 12 igrejas virtuais com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 81 e também um desafio que as 12 igrejas virtuais estão fazendo para nos provar que estamos errados ou mentindo, com base na Bíblia Sagrada. Atenção, nós afirmamos que nós das 12 igrejas virtuais temos poderes dados pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para estarmos em todas as casas, empresas, comércios e veículos no mundo que possuem um sinal de internet, enviando uma mesma palavra com muita fé. Examine Romanos 10 com foco no versículo 17. E todo local que estiver recebendo e as pessoas que estiverem ouvindo a palavra ministrada através de nós, das 12 igrejas virtuais,
tem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como Ele é, em espírito e em verdade, como está escrito nos livros a seguir. João 4, com foco nos versículos 21 a 26, 2 Coríntios 3, com foco no versículo 17, Colossenses 2, com foco no versículo 5, Mateus 18, com foco no versículo 20, Mateus 16, com foco nos versículos 18, Apocalipse 22, com foco no versículo 6, Efésios 2, com foco no versículo 22, Romanos 1, foco no versículo 9, 1 Samuel 19, foco nos versículos 20 e 23, e em 2 Crônicas 24, foco no versículo 20. E nós desafiamos a provar, com base na Bíblia Sagrada, que essas afirmações são mentiras e que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, ou que os templos físicos podem ser mais eficientes que as 12 igrejas virtuais, e anular, com base na Bíblia Sagrada, os livros citados que estão afirmando que o Senhor Deus é Espírito, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem número 42, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag, anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Essa palavra que tem poder e que vivifica agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade. Peço a vocês que mentalizem um número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, possa estar falando ao seu coração. Em Provérbio 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio de mais um livro. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo, 40 capítulos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando. Êxodo, capítulo 29. Vamos aqui no livro de Êxodo 29, contém 46 versículos. As cerimônias de consagração, nos versículos 1, 2 e 3. Isto é o que lhes dá, o que hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros, sem mácula, e pão e bolos sem fermentos, amassados com azeite. Também coscorões sem fermentos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e os porás no cesto e os trará com o novilho e os 2 carneiros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas, 29 capítulos. Capítulo 9 do livro de 1 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 9 contém 44 versículos. Os habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Nos versículos 1, 2 e 3. E todo Israel foi contado por genealogia que estão escritas no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá, 2 filhos de Benjamim e 2 filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Provérbios contém 31 capítulos.
Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Provérbios capítulo 30. Contém 33 versículos, que diz assim: palavras de Agur, nos versículos 9, 10 e 11. Para que porventura, estando fartos, não te negue e venha a dizer: quem é o Senhor? Ou então, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Não calunieis o servo diante de seu Senhor, para que não te amaldiçoe e tu fiques o culpado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel contém 31 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, contém 31 versículos. A lei da divisão do despojo, nos versículos 24, 25 e 26. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, portanto, pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciões de Judá, seus filhos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Levítico, 27 capítulos. Levítico contém 27 capítulos. Capítulo 20 do livro de Levítico. Levítico, capítulo 20, contém 27 versículos. As penas para diversos crimes, nos versículos 4, 5 e 6. E se o povo da terra de alguma maneira fechar os olhos para não ver esse homem, quando criticar um filho a Moleque e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família. Eu o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se com Moloque. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números, 36 capítulos. Capítulo 7 do livro de Números. Vamos aqui no livro de Números, capítulo 7. Contém 89 versículos, que diz assim: fala sobre as ofertas dos príncipes, nos versículos 12, 13 e 14. O que no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá, e a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambas cheio de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incensos.
Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão mais uma vez pela presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, nessa live, que o Espírito Santo possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Vamos aqui agora para nossas revelações das denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Vamos aqui à última denúncia que eu estarei apresentando para todos vocês. A denúncia de número 76. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia de número 76 diz assim: atenção nesse desafio com um prêmio multimilionário que faz parte das mais de 70 denúncias, que o prêmio somado delas vale mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus Cristo, pois ele afirmou que se a igreja e o seu líder estiverem mentindo ou errados, ou com obras, com defeitos, as pessoas que dizem que são deles ou que eles são dela, vai ser 2 vezes mais condenados do que o líder. E nós fazemos um desafio para encontrar e honrar as verdadeiras igrejas do Senhor Deus. Se a sua igreja, o seu líder e você não estiverem no caminho da condenação, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nos livros de Mateus 23, com foco no versículo 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 37 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí para agora. O Espírito Santo do nosso Senhor Deus está te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui, se você escolheu 18, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Se você escolheu 15, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 26. Número 24, 1 Coríntios, capítulo 1. Perdão, 2 Coríntios, capítulo 1, número 24. Se você escolheu o número 2, 2 João, capítulo 1. Número 6, Lamentações, capítulo 3. Número 3, João, capítulo 15. Número 1, Isaías, capítulo 50. Número 21, Neemias, capítulo 5. Número 16, Joel, capítulo 1. Número 17, Jonas, capítulo 1. Número 4, 1 Pedro, capítulo 1. Número 12, Efésios, capítulo 6. Número 13, Filemão, capítulo 1. Número 11, Eclesiastes, capítulo 7. Número 19, Marcos, capítulo 13. Número 10, Deuteronômio, capítulo 12. Número 5, Daniel, capítulo 3. Número 8, Romanos, capítulo 1. Número 14, Êxodo, capítulo 29. Número 22, 1 Crônicas, capítulo 9. Número 7, Provérbios, capítulo 30. Número 20, 1 Samuel, capítulo 30. Número 23, Levítico, capítulo 20. E número 9,
Números capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito e membro, ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber um número para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ a IG 1 318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examinem Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela, e vá na aba de seguir, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus. Gratidão por o Espírito Santo ter trago cada um de vocês para ouvirem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, de forma sem manipulação nenhuma do ser humano, para vocês conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e aguardo vocês na nossa próxima live às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus.